Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra ter você aqui conosco. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. Cada convidado que vem aqui é uma história nova, né? É uma experiência nova, vivências diferentes, e isso é o que tem sido o diferencial do DDI, né? A gente tem ouvido cada história bacana, cada convidado que tem vindo aqui, a gente tem escolhido a dedo. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade marcante, né? Alguém que é um ícone na nossa cidade, pelo grau de inteligência, né? Pelo nível, pelo QI, né? Avançado. O bate-papo hoje promete, Mas antes de iniciarmos, eu quero agradecer a toda a nossa equipe, né? Que tem nos ajudado, faz parte do DDI. Quero agradecer o Luiz, né? Luiz dos Cortes. Abraço, Luiz! Quero agradecer o Júnior que fica por trás das câmeras, que me liga de madrugada. Rapaz, apague isso! Não apague não, amigo, foi você que postou. Mas brincadeiras à parte, quero agradecer também os nossos patrocinadores, agradecer a Secretaria de Esportes, né? Grande Josenildo Souza, secretário, né? O homem topado, né? O homem que é diferenciado. Meu muito obrigado. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Lucas Barbosa. Boa noite, doutor. Boa noite, Flaudísio. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui, ter recebido esse convite para fazer essa conversa contigo. Eu acho que você, na verdade, colocou aí uma expectativa muito grande no pessoal. Não. Falando aí do grande QI, de personalidade. Eu acho que também não é muito por aí, não. Sou só um jovem aqui, sou advogado arapiraquense. Hoje estou como diretor jurídico lá no ASA. Até mandar um abraço aqui para o amigo Rogério Siqueira, para o amigo Michael Vieira, que me acolheram muito bem, que me chamaram para dentro do ASA, né, tanto para o conselho quanto para a diretoria, e que me acolheram ali e que chamaram até durante a pandemia, salvo engano. Foi durante a pandemia que eles me chamaram para poder conduzir alguns trabalhos lá dentro, né, por conta das dívidas que estavam tomando conta do ASA lá. Mas enfim, vamos dar seguimento aí a essa... Coisa boa. O senhor falou aqui que não é isso tudo, mas eu quero registrar aqui. Quem me deu boas referências foi Josenildo Souza, viu? Eu gosto muito do Josa. Josa, obrigado. O Josa é quase eu não sei, um pai, um tio, um irmão, um primo. Me viu desde pequeno aqui, eu, minha irmã, meu irmão. Josa, que é de fato uma grande personalidade aqui na cidade de Arapiraca, né? Nosso secretário de esportes, já assumiu diversas pastas na gestão pública. Tem seus trabalhos aí junto ao esporte na cidade, tem trabalho junto à equipe de radialistas na cidade, né? Famosíssimo. Mas eu queria só realmente mandar um abraço aqui para o amigo Josa. Coisa boa. O senhor iniciou a fala de quem era o senhor, mas quero retomar aqui. A gente, por mais que saibamos quem são os convidados que vêm aqui para essa bancada, eu preciso e necessito que cada um se expresse e fale propriamente de si. E eu queria ouvir aqui quem é o doutor Lucas Barbosa. Ave Maria, pergunta de RH danada. Acho que essa é a mais difícil que tem para responder, né? Quando você chega assim no entrevista de emprego, fala, rapaz, me diga quem você é. Aí o cara já passa meia hora tentando dizer, mas é difícil, né? Eu sou um jovem arapiraquense, sou advogado, me formei em Maceió, morei um tempo em Maceió, sempre estive aqui entre Maceió e Arapiraca. Sou apaixonado pelo direito, né? Apaixonado por política também. Gosto muito de esporte, sou ruim de bola. Não entendo muito também, mas assim, eu gosto muito de esporte, desde pequeno sempre pratiquei. Apesar de sempre ter sido o gordinho, né, da família, eu sempre pratiquei, fui da equipe de basquete do Alagoano, da equipe alagoana de basquete, já fiz karatê, judô, jiu-jitsu, já tentei surfar, passei uns 2 anos tentando surfar, já fiz muita coisa. E acho que é isso, assim, não tenho muito o que falar de mim, acho até difícil falar de mim mesmo, né, mas acho que eu sou essa pessoa. Tranquilo mesmo, assim, gosto de trabalhar. A única coisa que eu sei fazer realmente é trabalhar. Não me dei muito bem com esporte, com música, tentei ainda, né? Ainda arranho um pouquinho no violão, tentei aprender. Não, de jeito nenhum. Aí só se for para acabar com a festa, de jeito nenhum, passar vergonha. Ainda tenta alguma coisa assim, mas fica só na cabeça mesmo, toca um pouquinho e pronto. Mas acho que é isso. Coisa boa. O senhor hoje é advogado, e um advogado bem sucedido.
né? Diga-se de passagem, renomado no nosso estado. Boas referências ouvimos a respeito do senhor. E qual foi aí a inspiração para enveredar pela área jurídica? Rapaz, vou dizer aqui. A gente tava conversando um pouquinho antes de começar, e aí eu acabei falando aqui que antes de fazer direito, na verdade, eu cursei publicidade, passei um tempo cursando publicidade, passei um tempo cursando administração. Pela manhã eu ia para a UFAL, cursar administração, e à noite eu ia para a UNIT cursar publicidade. Fiquei nisso aí 1 ano e meio, 2 anos. E aí eu vi que a administração não era para mim, pelo menos a faculdade em si, né? Sempre tinha um sonho de em algum dia virar empresário, alguma coisa assim, lidar com isso. E aí eu vi que a faculdade em si não era para mim. E a publicidade também. Ainda passei um tempo trabalhando ali com... sendo fotógrafo de banda, fazendo videoclipe de banda, tudo mais. E sempre a minha mãe e meu pai ficavam, rapaz, faça direito. Dá pra fazer um concurso bom, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Não, tá bom. Até que, naquela época eu tava namorando com uma menina, e aí ela me chamou pra assistir uma aula de direito lá na UFAL. Lucas, por que tu não vai comigo lá? Vai que você gosta. Aí eu assisti uma aula, sabe de quem? Tutimés. Ei, rapaz. Assisti uma aula. Grande doutor Tutimés Airan. Exatamente. Tivemos um bate-papo aqui agradabilíssimo. Então, assisti, na verdade, 2 aulas. Uma de Tutimés e outra de Adroaldo Catão, de filosofia jurídica. E logo nessas 2 aulas eu já pensei assim, pô, é isso que eu quero. Eu vou fazer direito. Aí larguei tanto a administração quanto a publicidade e fui fazer direito. E durante a faculdade... É aquela coisa, né, que você tem 5 anos ali para poder cursar, para poder conhecer todas as áreas do direito, e você acaba migrando muito entre elas. Então, já quis ser delegado, já quis ser promotor, já quis ser procurador, já quis fazer várias coisas. E ali, pelo meio da faculdade, eu vi que era a advocacia, não tinha outra. Desde o começo, eu pensava muito na área de empresarial, na parte civil, empresarial. Eu me enxergava ali, né? Apesar de a gente só ver direito empresarial no final da faculdade, eu de alguma forma eu me enxergava atuando com isso. De forma bem passageira, né? Me enxergava atuando com isso, até que quando chegou o momento, eu vi, não, de fato é isso aqui. Eu estava trabalhando já no escritório, já havia matéria de empresarial, já estudava assim em casa, né? Antes de ver a matéria na faculdade, para poder aplicar na prática como estagiário ali. Eu era o único estagiário do escritório, então eu chegava cedo, abria o escritório, trabalhava com o pessoal responsável por cliente, tinha que fazer reunião com o cliente, atender integralmente ele, fazer proposta de honorários, tudo. Fechar escritório, de noite ainda ir fazer prova, né? Então, trabalhava um bocado e ali eu vi que eu queria ser advogado, né? Porque o advogado, ele é a pessoa... No sistema jurídico, assim, no sistema judiciário, vamos dizer assim, ele é a pessoa que está vendo de perto as angústias que estão envolvidas naquele processo. Então, tem diversas pessoas envolvidas. Você tem o juiz, tem o serventuário, tem o oficial de justiça, tem o promotor, o procurador, são milhares de pessoas envolvidas no processo. Mas o advogado é aquele que, com toda a paciência do mundo, ele recebe a pessoa, ele escuta todas as angústias que estão envolvidas ali, de alguma forma ele tenta filtrar a parte emocional e ir para o racional dizendo, não, tá, beleza, você está muito chateado com determinada situação, mas na prática, o que é que a gente pode fazer? O que é que o direito permite a gente fazer? Como é que a gente pode chegar lá? Tentar acalmar essa pessoa e ser como... Se não me engano, é o Everaldo Patriota que fala isso, um grande advogado lá de Maceió, que ele diz que o advogado é basicamente um pedinte de luxo. Você contrata a gente para ir lá no juiz, ficar pedindo para ele aquilo que você quer e que acha que tem direito, né? E que a gente analisa, vê se tem direito de fato ou não. Mas é basicamente isso. É uma profissão bem difícil, não é fácil, né? Você administrar todas essas emoções que estão envolvidas dentro de um processo judicial. E você ter que lidar com a boa vontade de quem vai lhe atender, a boa vontade
do pessoal da vara para poder despachar com eles, com o juiz, com assessor, com analista. É realmente uma profissão difícil, mas é muito recompensadora. Então, com quem eu converso assim que está fazendo direito, está começando direito, eu sempre falo assim, cara, vai advogar, você vai gostar muito. É difícil, mas você vai gostar muito. Acho que vale a pena. Qual a ramificação que o senhor atua? Hoje eu atuo, na verdade eu sempre atuei, com empresarial e tributário. Então, na faculdade, na verdade, eu já via muitas outras áreas. Trabalhei 2 anos lidando com processos de licitação no estado. Gostava muito, dominava muito o assunto. Na época eu era só um estagiário lá, mas mesmo como estagiário, eu era responsável por processos e pessoas de outros setores vinham tirar dúvidas comigo de como fazer, como conduzir determinado processo licitatório. E eu, quando saí da faculdade, eu resolvi não seguir nessa parte e resolvi seguir realmente empresarial. No final da faculdade ali eu já estava enveredando, estava no escritório já que trabalhava nessa parte empresarial, com estruturação de negócios, negociações contratuais, parte de contratos de investimento, acordos de sócio, que às vezes quando a gente fala assim, parece uma coisa muito grande, né? Fala, pô, o cara trabalha com multinacional, mas não, bicho. Você vai pegar aqui empresas média, de porte médio, que às vezes precisam de uma assessoria jurídica empresarial que pense não em estar apagando o incêndio ali de um processo, né? Mas que pense muito na parte de prevenção e mitigação de riscos. Então, se uma empresa... tudo que a empresa faz é através de contratos. Então, ela... contrata funcionário, ela contrata com fornecedores, ela contrata energia elétrica, ela contrata... Tudo é através de contratos. E todo contrato ele envolve risco. Aquele risco ali ele pode se transformar num processo judicial ou não. Então, eu sempre busco trabalhar de uma forma preventiva, fazendo análise e a gestão dos contratos e diminuindo esses riscos contratuais aí. Em paralelo, fazendo um trabalho de tributário. Então, recuperação de crédito tributário, fazendo planejamento tributário, planejamento patrimonial e sucessório, que aí já é uma coisa muito mais complexa, que envolve a parte empresarial, mas outras áreas do direito, como família, sucessões, questões tributárias também, previdenciário, já em parcerias também com assessores de investimento, porque aí já vai muito para essa parte assim, de longevidade e de crescimento do patrimônio familiar. Então, é bem complexo essa parte dessa minha atuação. Coisa boa. Alguns dos desembargadores que já vieram aqui, juízes, promotores e alguns advogados, eu sempre externo essa pergunta. E eu queria ouvir do senhor numa visão da advocacia, como advogado de fato, atuando na prática. Teoricamente, não há hierarquia entre promotor, juiz e advogado. Ministério Público, a magistratura e a advocacia. Na prática, à luz da advocacia, na prática, como é que o senhor enxerga isso? Se você entrar em uma sala de audiência, seja ela de tribunal do júri, seja uma sala da vara comum, você vai ver que o lugar do promotor já é do lado vizinho do magistrado. Então, às vezes, para convencer, fica muito mais fácil de conversar com aquele que está ali do teu lado, né? Você, para escutar um conselho, é só virar assim a cabeça e você escuta. Então, apesar de, no papel, na Constituição e nas nossas leis, a gente ter lá disposto que são partes igualmente essenciais à administração da justiça, à advocacia, à magistratura e a procuradoria, a promotoria, na prática ela se mostra totalmente diferente. Então é mais uma dificuldade que a gente encontra na prática para poder lidar com esses processos e fazer com que o cliente da gente ele se sinta ouvido e atendido. Então, é muito difícil quando você tem toda a força de um Estado, vamos tratar aqui, por exemplo, de uma execução fiscal.
Então, você tem todo um aparato de um Estado gigantesco, com uma Procuradoria da Fazenda Nacional, com milhares de procuradores, com milhares de analistas, com a melhor tecnologia de ponta para poder fazer cruzamento de dados, pegar você na malha fiscal, conseguir integração de dados com a Receita Federal, com dados de ministério, com COAF, com não sei o quê. E você pegar um indivíduo que está muito pequeno ali, você vai... Não sei se você já leu Kafka, o processo de Franz Kafka, mas é um cidadão que ele acorda com a polícia batendo na porta, dizendo que ele está sendo acusado de um crime, mas não diz qual é o crime, mas que ele sabe qual que... Deveria saber qual é o crime, que ele vai ser escutado numa data de audiência que ninguém sabe qual é, então você fica perdido. Então você está sendo acusado de uma coisa que você não sabe o que foi que fez, não lhe dizem como corrigir, nem quando... nem como, mas que você vai ser julgado. Mas também não dizem quando. Então é difícil. Você fica alheio a todas as situações. Então, enquanto advogado, a gente tem que... só de falar, você já sente essa angústia. Então, imagine quem está vivendo isso na prática. Você fala, poxa, mas eu achei que eu estava fazendo tudo direitinho. Eu estava recolhendo imposto, eu estava pagando meu empregado, eu estava recolhendo a verba previdenciária, eu estava fazendo isso, isso. Quando vê, do nada, você está sendo executado pela União. E no meu caso, na minha atuação, esse é que é o papel da gente. Escutar essa angústia. E que às vezes quando a gente fala, advogado de empresa, o cara acha que é uma coisa gigantesca. Não, minha gente. A empresa, que a gente fala assim de uma forma genérica, né, de uma forma geral, hoje em dia qualquer um pode ter um CNPJ e é muito simples. Então, você tendo um CNPJ ali, informalmente você é um empresário. Falando assim de forma coloquial, você é um empresário, né? Então, você lidar com as demandas empresariais é você também ter a percepção de que por trás da empresa você tem vários CPFs ali envolvidos. Você tem o CPF dos sócios, você tem o CPF dos colaboradores. E que quando a gente, enquanto advogado, consegue... recuperar um determinado valor para aquela empresa, consegue mitigar algum dano, consegue mudar alguma coisa dentro da operação que vai fazer o cara economizar. Isso daí tudo gera em melhorias para a sociedade também. Porque mesmo que a função do poder público seja dar condições para que a sociedade se desenvolva, o setor privado ele tem um papel muito importante, que é gerar riqueza para, pelo poder público, ser distribuída da forma correta, né? Então, a gente tem programas de redistribuição de renda, programas de cotas, de tudo. E a parte do setor privado é ser produtivo. Então, é o setor privado que vai ser competente por fazer esse microfone, que vai fazer essa caneca, que vai fazer a melhor garrafa plástica aqui para você não ter uma bactéria, para isso, aquilo, outro. Isso tudo, a advocacia ela tem um papel importante ali, tem um ponto de influência que ninguém enxerga. Que é um trabalho bem silencioso que por trás ali a gente vai influenciando nas discussões. Por exemplo, tem uma discussão tributária, eu posso até acabar falando besteira aqui, mas existe uma discussão tributária a respeito eu acho que é do Serenata. Não sei se você percebeu, mas antes, o papelzinho do Serenata, aquele bombonzinho, antes ele era de enrolar. Sim. Não era? Sim. E hoje em dia não é mais de enrolar. Isso, verdade. Pronto. Hoje é lacrado, né? Hoje é lacrado. Porque tem uma classificação, tem uma coisa chamada NCM, que é a nomenclatura, é uma classificação do Mercosul com relação às mercadorias. Basicamente isso. Então, toda mercadoria... Isso aqui tem o NCM, que é igual que tem na Argentina, que é igual que tem no Chile, é igual que tem na Bolívia, enfim. E para cada NCM você tem uma tributação. E aí, quando você tem só um papel enrolado, você eu acho que é bombom. Quando você tem um papel lacrado, você é acho que ele é classificado como biscoito. E aí... Mesmo que os dois sejam crocantes e tenham a mesma questão, só essa coisinha pequena aqui já vai ter uma influência na tributação que é muito grande. Então, ele consegue economizar, isso daí consegue gerar desenvolvimento. Detalhes, né? São detalhes muito pequenos, assim. E a gente da advocacia está envolvido nisso. Então, é importante. A gente vê hoje o número de alunos que se formam como bacharéis em Direito.
né? E é uma gama de alunos que se formam, mas que não conseguem tirar a OAB. Como é que o senhor vê esse cenário aí de muitos bacharéis, muitos formados em direito, mas que quando chegam na prova da OAB, levam pau? Rapaz, isso é uma preocupação muito grande para a OAB, tá? A OAB tem uma atuação hoje, o Conselho Federal da OAB, ela tem uma atuação muito forte hoje, a nível nacional, para que a gente retome algumas discussões com relação à quantidade de cursos que existem no Brasil. Hoje, a quantidade de cursos de direito no Brasil é superior a praticamente em todos os países aí, né, no mundo. E todo semestre a gente tem aí pelo menos diversos estudantes, bacharéis, né, sendo formados. A gente acaba inflando aí um mercado e trazendo uma desvalorização dessa mão de obra, sem pensar. Apesar de que, claro, de fato, você ter um curso superior traz muita oportunidade de trabalho, mas hoje, quando chega no mercado, as portas não estão tão abertas quanto a gente achava que estaria. Então, tá tendo muita... Como você falou mesmo, tem muito bacharel que não está conseguindo emprego, tem muito advogado também que não está conseguindo advogar, né? Eu não tenho os dados aqui concretos, não tenho os dados corretos aqui. Acho que até o Nivaldo poder... Grande Nivaldo! Grande doutor Nivaldo! Um amigo Nivaldo Barbosa, advogado que já veio aqui, ele foi presidente da OAB. Sim, né? Alagoas, né? Foi presidente da OAB, da seccional de Alagoas. E talvez ele tenha até dados para poder trazer numa segunda oportunidade, se ele vier para cá de novo, a gente, enfim, manter essa conversa mais para frente. Mas a OAB hoje tem um papel muito importante, que é fazer a inserção desses advogados no mercado de trabalho, tá? Que não são poucos que estão nessa realidade. Aqui em Alagoas, por exemplo, acho que a gente tem mais ou menos 1.200 a 1.500 novos advogados todo ano. Advogados digo assim, que são formados em direito e têm a carteira da OAB. Então, mais ou menos 1.200, 1.500 novos advogados. E, assim, a gente está falando de uma população em Alagoas economicamente ativa, muito baixa, com a possibilidade de fazer contratações de advogados, né? Então... Às vezes um advogado vai chegar aqui e vai querer cobrar honorários de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, mas a população que pode pagar isso daí não é nem a que quer ou que dá valor ao trabalho do advogado. Mas a que pode pagar é muito baixa. Então, esse advogado não vai conseguir acessar essa parcela pequena da população que paga por esse serviço. E aí você acaba tendo uma advocacia que fica às margens disso daí. E acaba tendo que trabalhar de outras formas, às vezes ter cargo comissionado em prefeitura, ficar esperando por concurso, ou trabalhar realmente com outra área que não seja necessariamente na advocacia. Essa para mim é triste, enquanto advogado, ver um colega advogado que não consegue se sustentar. Realmente é uma realidade. Infelizmente, tem muita gente que está nessa situação. Os colegas que hoje fazem parte dos quadros da OAB, que trabalharam durante a pandemia, sabem muito bem disso, o que é que passou, que tinha advogado sim, que não estava conseguindo se sustentar, que estava passando fome mesmo. Quando a gente fala em advogado, às vezes a gente acha que é um cara que está super bem, isso, ganha milhões, e não é um cidadão comum. E como um cidadão comum e qualquer outra profissão, qualquer outro segmento, tem as suas particularidades do mercado, né? Então, a demanda não está alta, mas a oferta está alta e não tem como contemplar todo mundo. Isso acaba prejudicando aí a realidade. O senhor falou sobre a questão muitos se formam, muitos até acabam exercendo, só que qual é a problemática? Existe aí a questão da precificação de mercado. E o que é costumeiramente falando sobre a prostituição no mercado da advocacia. Onde como se fosse no leilão, mas no leilão invertido,
Aquele que dá menos é que leva. Como é que o senhor vê essa questão da precificação? Olha, essa questão da precificação, ela infelizmente é uma realidade que está no Brasil todo, né? Eu, enquanto advogado, não tenho o costume de baixar honorários. Então, mas, poxa, Lucas, você não acha que é arrogante isso, não? Cara, não. Porque quando vai alguém fazer um serviço na minha casa, no meu apartamento, enfim, qualquer lugar, eu não peço pro cara baixar. Então, só quem presta o serviço sabe o valor do seu serviço, né? Então, outro dia, pronto, essa semana, fiz uma instalação de 3 suportes de ar-condicionado no apartamento. O cara queria me cobrar, queria não, ele cobrou R$ 400 pela instalação de cada suporte. Então, foi 400, R$ 1.200 para instalar 3 suportes. E eu fiquei, rapaz, que negócio caro, pô, por que eu não negociei? Mas, assim, eu vou instalar o suporte? Não vou. Eu vou me pendurar assim no 7º andar para poder colocar um suporte? Não vou. Aí o cara tá falando, tá, eu faço. Por quanto? R$ 400. Quer pagar? Eita, bicho, não pago não. Tá bom, então vai ter outra pessoa que vai pagar. Vai ter outro que vai fazer mais barato? Vai. Agora, se o cara vai fazer alguma coisa ruim ou não, aí já é outra história, né? Então, eu acho que é normal que tenha essa prostituição do mercado, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Não acho bom, mas é algo que com o tempo é que isso daí vai se normalizando, né? As pessoas, elas vão acabar procurando bons profissionais e você acaba tendo aquela cultura de que, poxa, se você quer um bom serviço, você quer ter um bom profissional, você vai acabar tendo que pagar caro. Naquele momento pode ser que você não possa pagar caro e se contente com um serviço razoável de alguém que cobre mais barato, né? Então, é natural. Isso é natural. É natural. Assim como determinados produtos também, você sabe que, sei lá, ter um iPhone é mais caro do que ter um outro e, bom, você pode pagar pelo iPhone? Não, então eu vou comprar o outro. Então, não que seja nenhum demérito, mas eu acho que faz parte da realidade. Coisa boa. O senhor hoje é relacionado ao ASA, Hoje eu faço parte da diretoria jurídica do ASA. Diretoria jurídica. Isso. O que faz um diretor jurídico do ASA? Grande ASA, né? Grande ASA. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo André Chalub, né? Defensor público aqui do estado de Alagoas. Um grande fanático, né? Pelo ASA, né? Um grande torcedor. Esteve aqui conosco, bateu um papo muito bom, muito marcante. Eu queria ouvir do senhor o que faz um diretor jurídico do ASA. Grande ASA, né? Grande ASA. Inclusive, Chalub também compõe a diretoria jurídica. Isso. Tá? Mandar aqui um abraço pro Chalub, mandar um abraço pro Michael Vieira, que é o vice-presidente jurídico do ASA. Mandar um abraço também, aproveitando, para o Rogério Siqueira, que é o nosso presidente, e foi quem me chamou para fazer parte do ASA. Antes de falar um pouquinho da diretoria jurídica, eu vou falar como é que eu cheguei no ASA aqui. Conta aí pra nós. Foi jogando bola? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Graças a Deus, não foi jogando bola, porque se fosse, não tinha nem chegado perto do ASA. Vou dar um abraço para o Didira, né? Que fez história no ASA também. Claro. Esteve aqui conosco, bateu um papo muito bom, muito marcante. Então, quando eu tava saindo ali da pandemia, no finalzinho de 2020 para 2021, o ASA estava passando por uma situação complicada, que é de conhecimento de todo mundo, de todo torcedor, que estava com uma dívida em torno de 16 a 19 milhões trabalhista, uma dívida trabalhista. Isso daí, diversas que somavam isso, tá? E em diversas conversas ali, eu com o Rogério, com colegas advogados, enfim, grupos de amigos, a gente ficou pensando muito, poxa, será que seria possível fazer a recuperação judicial do ASA? E ali eu fiquei matutando. Chamei o Nivaldo também para conversar isso daí. Nivaldo, será que dá? E aí foi quando justamente estavam terminando a discussão no Congresso Nacional a respeito da lei das Sociedades Anônimas de Futebol.
onde tinha, falando também, uma parte dessa lei falava sobre a recuperação dos clubes, né? A recuperação de associações, enfim, e das sociedades anônimas de futebol. E ali, naquele momento, o Rogério me chamou, junto com o Nivaldo, para estudar essa possibilidade de fazer uma recuperação judicial ou extrajudicial do clube, né? E aí a gente começou a estudar essa possibilidade, cheguei a minutar toda a ação, mandei para o Nivaldo, mandei para os sócios do Nivaldo, e aí, vamos entrar, não vamos entrar? E numa conversa assim com todo mundo, a gente depois chegou para o Rogério e fez: Rogério, ó, tem muito risco, o ASA ele só tem dívida trabalhista, a dívida não tem credor, não tem outro credor, que a gente chama credor quirografário, não tem credores assim de empresas, não tem credor, só tem credor trabalhista. Vale muito mais a pena a gente chamar e começar a negociar um por um e tentar reduzir essa dívida. E aí foi o que a gente fez, porque na lei de recuperação judicial, para você entrar com o pedido de recuperação, você precisa relacionar diversas coisas. Dentre elas, você tem que falar o patrimônio dos sócios de uma empresa. A gente viu aí que diversos clubes entraram com pedidos de recuperação judicial e extrajudicial, certo? Teve caso do Figueirense, Cruzeiro, acho que o Sport entrou também, teve, enfim, diversos clubes que ingressaram com essa medida, tá? Que é uma medida importante que tem na nossa lei, mas que quando você entra com um pedido de recuperação, você só tem dois caminhos: ou recupera ou entra em falência. Então, até agora, só deu caso bom. Só deu recuperação judicial, foi deferido o processamento da recuperação e fica até a quitação da dívida, fica acompanhando em juízo. Então, é um assunto muito delicado para você passar isso para a sistemática de uma associação sem fins lucrativos, que é o caso do ASA, é um clube, né? Então, nesse caso, como é que deveria ser feito? Ia relacionar o patrimônio dos associados, ia relacionar o patrimônio dos diretores, porque é muito diretor quando a gente vê ali, do conselho, quem que ficaria responsável em caso de uma falência? Porque no caso de falência de uma empresa, o patrimônio dos sócios ele vai ser utilizado para poder dar conta das dívidas da empresa. Então, nesse caso, como é que aconteceria? É um caso novo no Brasil, então não tem nenhum caso de falência de clube, né? Para decretação de falência. E aí foi pensando nisso que a gente chegou, conversou com o Rogério, falei: Rogério, é muito mais arriscado a gente entrar com uma recuperação judicial do que a gente negociar. Então, a gente começou a negociar. Saiu de 19 para 16, para 15, para 12, para 10. Hoje, a dívida gira em torno de 2,5 milhões em 2 anos de gestão aí do Rogério. E isso foi um trabalho gigantesco, que não foi só dos advogados, foi um trabalho gigante do Rogério, gigante do financeiro, do marketing, de todo mundo ali trabalhando em perfeita harmonia, vamos dizer assim, foi realmente perfeita harmonia, para conseguir reduzir essa dívida. Porque o que a gente enxergava é que só reduzindo essa dívida a gente conseguia trazer um trabalho melhor em campo. Porque a realidade que se tinha era que qualquer patrocínio que fosse entrar na conta do ASA já era diretamente bloqueado para poder fazer pagamento de dívida trabalhista que estava lá no Tribunal Regional do Trabalho, da 19ª região, que é a daqui, de Alagoas. Então, o clube ele estava realmente vivendo de uma forma assando e comendo. Não conseguia reinvestir em nada. E hoje, com essa redução da dívida, não. A gente já consegue pensar em fazer boas contratações. Então, por que eu estou contando isso? Foi que, ao final desse trabalho, eu estava, na verdade, trabalhando ali junto da diretoria jurídica, mas não era membro da diretoria e nem era diretor. Foi que, ao final desse trabalho, assim, o Rogério me chamou e falou: bicho, tu tem que fazer parte da diretoria. Não dá pra você ir embora, não deixa a gente, não. Aí, rapaz, tá bom, Rogério. Aí, por conta disso, eu recebi o convite dele para assumir também a diretoria jurídica ao lado de todos esses colegas que fazem parte do jurídico do ASA. E para mim é um prazer enorme, é uma satisfação imensa estar ajudando o ASA, né, ajudando aí o maior clube da nossa cidade, né? E
assim, foi um trabalho que, para mim, enquanto profissional, foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Porque, primeiro, a gente teve essa análise que foi quase que foi um estudo de caso, praticamente, de entra ou não entra com essa recuperação judicial e qual que seria os impactos dela na prática, né? Teve diversos clubes entrando com recuperação judicial, outros entrando com extrajudicial, mas são clubes muito grandes, que as dívidas eram muito maiores do que a do Asa. Se você pensar que a gente tinha 19 milhões, eram 19 milhões, mas era uma dívida pequena, comparado às dívidas de Cruzeiro, de Botafogo, de Flamengo, de Sport. É uma dívida muito pequena comparada a desses clubes. E não só isso, eles estavam com contratos com grandes bancas de advocacia e que tinham um grande poder de articulação. Tá? A gente também contava com gente muito boa, né? E conta ainda com gente muito boa dentro do jurídico do ASA para fazer uma boa articulação, mas o risco em si ele é muito maior. Então, por isso que a gente acabou fazendo negociação processo por processo. Então, quando eu entrei ali para fazer esse trabalho, né? Quem estava conduzindo tudo, quem conduziu tudo, na verdade, o dia a dia das negociações, muitas negociações foram feitas com o Michael Vieira, que é o vice-presidente jurídico, advogado, meu amigo. E na época que eu entrei ali, eram 126 processos que tinham trabalhistas, e hoje são, acho que 25 processos. 25 processos ou 20 processos em 2 anos. Então, realmente foi um feito assim gigantesco e que pouquíssimas pessoas sabem, né? A gente também não tem para que estar falando isso, não tem para que ficar levantando essas questões assim, mas é um jogo interessante, é uma briga diferente que a gente está travando ali nos tribunais, defendendo o interesse do ASA e, consequentemente, defendendo o interesse da diretoria e dos torcedores, né? Então, foi basicamente por esse caminho que eu cheguei até a diretoria do ASA. E hoje fico aqui com mais 2 anos com muito orgulho. Faço parte hoje também do Conselho Deliberativo. O Rogério me chamou para fazer parte do Conselho. E foi basicamente isso. Essa gestão vai até que ano? Começa a gente 24, 25 a 27. São 2 anos. 2 anos. Coisa boa. Coisa boa. O senhor falou no início do nosso bate-papo sobre política, né? Que o senhor gosta de política. A política em si, ela é magnífica e ela faz parte da sociedade como um todo. O que problematiza é a politicagem, né? Mas a política em si, ela é essencial para a vida humana. Né? Como é que o senhor enxerga a política na nossa realidade hoje? Vamos lá. Tudo é política, né? Então, quando a gente vai estudar filosofia, vê aí Aristóteles, vê enfim, Sócrates, enfim, toda essa parte da filosofia antiga, né? Você vê que a gente, enquanto ser social, ser humano aqui, a gente, feito das interações sociais, a gente necessita da política e a gente faz política todos os dias. Então, às vezes é dentro da advocacia, às vezes é dentro do comércio, às vezes é dentro da polícia, às vezes é dentro... Todas as instituições, necessariamente, elas precisam da política e elas giram em torno da política e funcionam com política, né? Cada uma a sua maneira. Inclusive, agora estamos passando por um pleito eleitoral dentro da OAB e é mais uma forma de política, né? A gente acabou um período eleitoral, agora já está entrando em outro, dentro da ordem. E, bom, como você mesmo falou, a política ela é boa. Na verdade, não é nem que é boa. A política é simplesmente política. Então, é uma arte do diálogo, onde a gente precisa encontrar pontos de convergência. Às vezes vão haver divergências e, momentaneamente, não vamos seguir juntos. Mas pode ser que lá na frente a gente se encontre de novo e converja em um determinado assunto, um determinado momento, e que isso faz parte da vida. Então, pode ser que hoje a gente sente aqui e concorde em muitos pontos e que a gente decida fazer vários projetos conjuntamente e até que num determinado ponto fale, poxa, Lucas, não gosto muito dessa ideia aqui, eu acho melhor a gente terminar aqui, tu segue com o teu podcast e eu faço o meu. Tá, beleza. E depois a gente só cada um faz um podcast diferente, mas
quando termina o podcast, a gente se encontra no bar, toma cerveja e fica conversando sobre outras coisas. Então, isso é política, né? Também. Então, é você saber lidar com as diferentes opiniões e saber que existem diversas maneiras de se buscar o bem comum. Todo mundo aqui concorda de que a gente precisa de uma educação melhor. A gente vai, às vezes, divergir na... Como é essa educação melhor? Ah, é tempo integral. Não, bicho, eu acho que não é tempo integral. Eu vou ter uma maneira, tu vai ter outra. Entende? Mas são nessas diferenças onde o debate ele acaba ficando mais enriquecedor. E apesar do que muita gente acha, esse debate é necessário para a própria evolução da nossa sociedade, né? Se não fossem esses debates, a gente não chegaria aonde a gente já chegou hoje, com tanta evolução tecnológica, desenvolvimento econômico, com, enfim, das diversas tecnologias que a gente tem hoje a nosso favor, veio também de debates que foram levantados assim, né? Então, é basicamente por aí. Quando o senhor fala sobre a diferença ela tem que existir, mas tem que haver pontos em comuns, né? Exato. E isso é válido. Exato. E o senhor falava no início da fala do senhor sobre trabalho, né? E por o senhor falar em trabalho, né? E falar sobre política, eu também quero mandar aqui um abraço para o prefeito Luciano Barbosa, né? Que por meio da Secretaria de Esporte é nosso patrocinador aqui no DDI Podcast. E o doutor Lucas é filho do doutor Luciano Barbosa. E aqui eu quero externar a pergunta, né? Como é ser filho do prefeito Luciano Barbosa? Rapaz, é bom, mas é difícil. Foi boa! É bom. Eu gosto, porque me inspiro muito nele. Você vê que ele também não é bom de bola, não. Então, o que a gente sabe fazer é trabalhar. Então, assim, eu não aprendi a jogar bola com ele. Eu não aprendi a... né? Mas eu aprendi a trabalhar. Então, assim... Vamos lá. Pelo fato de ser filho do prefeito, há uma exigência maior? Há uma cobrança maior? Como é que funciona? Rapaz, eu, de todo coração aqui, eu acho que existe. Certo? Muita gente espera que eu tenha uma determinada postura, ou vai me comparar, ou vai falar, poxa, o pai é assim, mas o filho... Mas a gente seguiu caminhos diferentes, né? O meu pai, ele tem 40 anos de vida pública. Quase 40 de vida pública, né? E ele começou ali no período de redemocratização do Brasil, pô. O cara participou do Congresso da UNE, da reconstituição da UNE. Então, foi um período totalmente diferente. Então, a gente não consegue comparar a formação política dele com a do meu irmão. Sim, sim, que é deputado federal, não é isso? Isso. Com a do meu irmão e com a minha. Até porque eu não sou político. Eu nasci numa casa com pessoas que falam sobre política todos os dias. Eu exerço a política de uma outra forma, não na política, vamos dizer assim, eletiva, né? A gente indo para um pleito eleitoral, mas a gente exerce a política do dia a dia, falando com as pessoas. Mas eu segui na advocacia. Então, é uma visão diferente que eu tenho dali, do setor privado, olhando para a política. Passei muito tempo não gostando de política, na verdade. Por quê? Rapaz, é coisa de adolescente, de criança mesmo, sabe? Naquela época ali, porque eu não conseguia compreender, de uma certa forma, por que meu pai trabalhava tanto, entendeu? Eu passei muito tempo assim, pô, mas por que meu pai não veio hoje? Por que meu pai não vem aqui na apresentação do colégio? Mas toda família de político passa por isso. Quem é filho de político passa por isso também. E eu não conseguia entender que, na verdade, não é que ele preferia outras pessoas, é porque a responsabilidade é muito grande. Então, ele mesmo fala, poxa, ele recebeu 100 mil votos agora. Foi uma grande votação. E o nível de responsabilidade que ele tem, que ele sente, verdadeiramente, é muito maior. Muito maior do que das outras vezes que ele foi eleito. E fazer parte disso, enquanto filho, e olhando um pouquinho de fora,
É muito gratificante. Eu tenho uma inspiração, admiro muito o meu pai, a força de vontade dele, como ele enxerga aquilo, ele realmente se doa. Todos os dias ele se doa. Ele se doa para aquilo dali há 40 anos, igualmente, com a mesma força, com a mesma vontade, com a mesma coragem, com a mesma responsabilidade. Ele acorda todo santo dia às 5 horas da manhã, vai para academia, 6h30, 7 horas, ele está recebendo gente dentro de casa, toma café com 5, 10, 15 vereadores ou com líderes de comunidade, das mais diversas comunidades. E isso é o que ele sabe fazer. Isso é ele. O Luciano Barbosa é isso daí. A essência dele é estar na política buscando o que fazer de melhor para a cidade. Porque, como ele mesmo diz, tudo que ele tem, ele deve a essa cidade. E eu também sinto esse dever. Porque se hoje eu sou advogado, é porque, de alguma forma, o meu pai pôde me proporcionar isso. E ele só pôde me proporcionar isso graças a Arapiraca. Então, os 4 mandatos dele, os 2 mandatos como vice-governador, um ano, acho que foi um ano que ele passou como ministro da integração, na época do FHC. Tudo isso daí, secretário também da Célia Rocha, enfim. E tudo isso foi contribuindo para a nossa formação. A minha formação enquanto advogado, a formação dele enquanto gestor público, né? E estar nessa posição aqui de filho é difícil pela comparação, porque muita gente já começa, e aí, vem alguma coisa? Você mesmo até me perguntou, e aí, bicho? Eu quero externar aqui dentro das câmeras, né? E aí? Mas eu confesso, eu só tenho uma coisa a dizer, assim como ele tem o compromisso dele com quem votou nele, eu tenho meu compromisso com os clientes que me contratam. Boa. Né? Só para ficar claro aqui, porque ele tá dizendo e aí, mas eu quero externar aqui qual foi a pergunta. Todo mundo sabe que o grande prefeito Luciano Barbosa é um excelente gestor, né? E o Josenildo estava aqui com a gente e ele disse, o normal que se espera de alguém quando ganha, né? É no outro dia descansar. E no outro dia não, ele tava batendo, bora, todo mundo trabalhar. E assim, é uma característica dele, né? Ele faz porque ele gosta e de fato, como você bem ressaltou, foram 100 mil votos, pelo fato de Arapiraca ter proporcionado tanto ao prefeito Luciano Barbosa, ele se sente na obrigação, né, de retribuir, e aí é onde ele vem, dá o máximo, né? Muitas das vezes se ausenta até da família para cuidar de toda essa população. E a pergunta foi, peraí, se o senhor também iria pleitear um cargo público, né? Rapaz, eu confesso aqui, Flaudísio, que eu não penso muito nisso agora. Eu acho que eu vou responder exatamente com as palavras dele na entrevista que ele deu, cada dia com sua agonia. Então, assim, eu acho que ele, da mesma forma que ele precisa viver um dia de cada vez e resolver cada problema que se propõe naquele dia, eu preciso fazer o mesmo. Então, se o pleito eleitoral é só em 2026, cara, a gente tem 2 anos para pensar. Eu tenho que trabalhar e dar resultado para os clientes que me contrataram, porque eu não sou funcionário público, eu não sou nada da prefeitura, não sou nada no governo. A única coisa que eu sei fazer é trabalhar. E hoje o meu trabalho é com a advocacia. Se isso eu posso ajudar mais pessoas lá na frente, através de algum cargo público, vai ser um grande prazer para mim. Porque, só retomando aqui aquela questão de dividir o meu pai aqui, poxa, eu tenho o maior prazer de dizer que eu dividi o meu pai com uma população de 250 mil pessoas. Eu tenho o maior prazer. Arapiraca hoje tem, acho que são 250 mil habitantes aqui. Sim. E ele foi um pai para todo mundo, vamos dizer assim. Eu dividi ele, né? Eu falei, então, se hoje eu passo em algum lugar aqui e eu vejo que pô, esse asfalto foi feito tem pouco tempo aqui, tá asfaltado ali, tá calçado ali, rapaz, isso foi aqui. Eu tenho certeza que foi meu pai que fez isso aqui, porque ele gosta disso, porque ele faz isso, e agora ele tá indo pro 4º mandato. Então, eu fico, na verdade, orgulhoso, né, do trabalho que meu pai fez,
fico feliz, admiro muito, me inspiro muito e quero fazer isso na advocacia, né? Então, se em algum momento isso vai poder se refletir em um cargo público, alguma coisa assim, eu acho que é só lá na frente que a gente tem que ver e acho que, assim como ele sempre me deixou muita vontade, na verdade ele fez de tudo para que os filhos não entrassem na política. Daniel fez, rapaz, eu vou, isso aqui é a minha vida, e entrou. Daniel realmente é um ser humano incrível, meu irmão, Daniel Barbosa, ele está deputado federal, né, e ele assim, ele se doa, assim como meu pai, ele se doa realmente para isso, assim como hoje eu estou me doando para a advocacia. Então, eu acho que lá na frente pode ser que as coisas mudem, pode ser que não, mas eu acho que tem que ser algo natural, sabe? Eu nunca quis forçar nada, nunca busquei estar nos holofotes para dizer que sou filho de fulano, muito pelo contrário. Tem amigo meu de infância que foi descobrir, acho que tem 6 meses, 1 ano, que disse, rapaz, teu pai é prefeito. Eu falei, Piracão, porra, mas tu nunca falou. E eu tinha que falar o quê, bicho? Ele tá trabalhando no negócio dele, eu sou outra coisa, entendeu? Aí sempre vi muito desse jeito, então nunca, isso é verdade. E eu nunca busquei dizer que sou filho de Luciano, nunca busquei nenhum tipo de favorecimento, nem nada. Então, eu acho que em 2026 os nomes vão se apresentar, né? Eu acho que, espero que sejam bons nomes para estadual, federal, governo, para o Senado também. Mas uma candidatura minha, hoje eu realmente não posso dar nenhuma certeza disso. Acho que não existe certeza sobre daqui a 2 anos, né? Então, o meu compromisso hoje é realmente com os clientes. Coisa boa. Aqui batemos um papo muito bom e produtivo com o doutor Cleiton Ferreira, né? O juiz federal mais amado do Brasil. E ele sentou aí onde o senhor estava e eu notei que ele tinha algumas tatuagens. Eita. E eu vi que o senhor também tem. E eu queria perguntar, qual o significado dessa tatuagem? Rapaz, tu acredita que não tem significado? Mas é o quê? Não tem, é uma âncora que tem. Rapaz, uma âncora. Pega aqui, ó. Cadê? Pega aí, ó. Eita, pai, doeu muito pra fazer esse negócio. Mas pior que não. Não senti, não. Não senti, não. Agora, não sei porquê, eu tinha muito isso na cabeça. Pô, quero fazer uma... Tem muito tempo que fez? Tem, eu fiz, acho que eu tinha 20 anos. Seu pai quando viu? Pai, não pode arrancar isso aí, não. Não pode arrancar isso aí, não. Não, mas eu não sei porquê, eu tinha isso na cabeça. Bicho, eu quero fazer uma âncora, Só tem essa ou tem mais? Eu tenho uma na perna aqui. Doeu a da perna? A da perna doeu. Putz, aí doeu. Eu tava voltando da faculdade, eu passei na frente do estúdio, eu falei, bicho, e se eu parar aqui e fizer agora? Eu peguei o dinheiro que eu ganhei do estágio, aí fui lá e fiz a tatuagem. Cheguei em casa com a tatuagem, minha mãe já olhou assim, pô, meu filho, de novo. Aí meu pai já viu e fez, rapaz, não tem como tirar isso não. Eu pago pra você tirar. Não. Doutor Lucas, que honra ter o senhor aqui. Que bate-papo agradável, né? Eleve muito o nível do DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente. A gente vive numa sociedade em que muitas pessoas, e eu sempre externo isso para os convidados, a gente vive numa sociedade onde as pessoas, infelizmente, elas não sabem, alguns, não todos, mas uma parte em si, não sabem aplaudir, né? Não sabem valorizar as pessoas bem-sucedidas. Né? E muitas das vezes surgem críticas e críticas infundadas. Como é que o senhor lida com as críticas? Rapaz, eu simplesmente não vejo, não. Se for crítica em rede social, alguma coisa assim, às vezes eu caio na gargalhada, porque chega a ser engraçado a pessoa criticar a outra sem saber a realidade, é uma coisa totalmente aleatória. Então eu não presto muita atenção nisso. Se for alguma crítica que venha a mim, assim, pessoalmente, rapaz, eu recebo, eu agradeço e analiso se aquilo ali pode ser utilizado para eu melhorar em alguma coisa ou não.
se for uma crítica fundada, construtiva, e que de fato... E eu gosto muito, às vezes, eu às vezes paro até com a namorada, eu fico, bicho, tu acha que eu tô fazendo isso aqui certo? Tu acha que não sei? Fico perguntando, me critique, pô, pelo amor de Deus. O senhor é autocrítico. Eu sou muito. Então, mas não é para querer ser chato, mas é porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, se eu receber uma crítica, eu vou lidar muito tranquilamente. Eu não perco meu sono com crítica, eu não sou dessas pessoas, não fico com raiva, não fico triste, não fico chateado. Muito pelo contrário, eu gosto de receber a crítica para analisar se o que eu estou fazendo é certo ou não e se eu tenho algum comportamento para melhorar. Porque aí a gente já começa a entrar naquelas paradas de coach, que eu gosto muito também. Eu gosto pra caramba também, assim, de ler sobre comportamento humano, sobre a parte de psicologia, tudo, de criação de hábito e tudo mais. Eu acho bacana isso daí. E aí, se eu receber uma crítica assim, eu só vou analisar e ver se faz parte, se isso daí é cabível, se não é cabível, se consigo melhorar em alguma coisa com isso ou não, e sigo. Coisa Não boa. tenho muita... O senhor é um advogado e muito bem sucedido. Como é que o senhor lida com dinheiro? Com dinheiro. Eu acho que eu lido bem. Eu gasto um bocado, assim, às vezes. Mas é meio errado. Eu gosto de comer, eu sou meio gordinho. Eu gosto de comer. Mas eu acho que eu lido bem Coisa boa. com dinheiro. Até porque se eu não lidar bem com dinheiro, eu não tenho como aconselhar os meus clientes, né? Porque, assim, se eu trabalho na parte empresarial, tributária, tendo que mostrar resultado, ajudar o cara através de consultorias. Se eu não puder lidar bem com o meu dinheiro, como é que eu vou estar dizendo para você lidar bem com o seu e tentando ensinar você a fazer da melhor forma para você gerenciar teu fluxo de caixa, tudo mais, tudo. Então, eu acho que a gente precisa ter coerência, assim, nas ações, né? Então, eu acho que eu lido bem. Pode ser que a minha namorada tenha outra Coisa boa. visão aí, os meus pais, não sei. Qual o significado da advocacia para o Dr. Lucas? Para mim, a advocacia, ela é um sacerdócio. A gente se doa todo dia para escutar as pessoas com angústia, pegar aquela angústia, analisar aquilo ali, uma forma despida de qualquer vaidade, despida de valores e analisar sob a luz da nossa legislação, né? Para poder saber se a pessoa tem direito ou não tem direito. Então, a advocacia, ela tem um papel social que é muito forte, que é através da advocacia que a gente consegue não só transformar a vida das pessoas ali que estão com essa angústia transformada num processo judicial, como a gente consegue também, através da advocacia, promover diversas mudanças na legislação, diversas mudanças de comportamento dentro do judiciário. A gente consegue promover transformações através da luta por direitos, tá? Então, a advocacia, ela é uma profissão que se faz muito presente e muito necessária no desenrolar do Estado Democrático de Direito. Então, hoje, eu enxergo que para que um Estado seja necessariamente democrático e que a gente consiga garantir a efetivação dos direitos sociais, políticos, enfim, dos diversos direitos que são garantidos em nossa Constituição, a gente precisa da advocacia. Tanto é que a gente vê, por exemplo, a OAB atuando em parceria com o Tribunal de Justiça, atuando em parceria com as prefeituras, com o governo do estado, fazendo projetos sociais em comunidades. Tá? A gente tem isso tanto aqui em Arapiraca, quanto nas outras subseções, Palmeira dos Índios, Penedo, Delmiro, tem na seccional em Maceió. A gente tem diversos programas sociais em parceria com as prefeituras e com o governo do estado para poder promover a efetivação de direitos sociais. Então, a gente vê que a advocacia está presente no dia a dia das pessoas, às vezes não é reconhecida, né?
como poderia ser, ou, ou melhor, eu acho que às vezes não, a gente não busca esse holofote, até porque não é necessário, né? Buscar esse holofote, tá? E a advocacia ela também não deve ser utilizada para isso, para ficar indo na mídia, para ficar buscando mídia. Eu acho que o advogado ele deve se recolher dentro da sua dentro do seu lugar ali da profissão. E eu acho que quanto mais discreto, melhor nesse caso assim. Obviamente a gente dá alguma visibilidade a algumas questões pontuais, mas eu acho que o advogado ele tem que agir com discrição, até porque o cliente dele espera isso dele. Ninguém quer ser contratado por um advogado que vai estar aqui o tempo todo falando do processo da pessoa, ainda que não fale do nome da pessoa, né? Imagine você contratar um advogado para resolver um problema seu, uma angústia tua, tu tá passando mal, vamos supor aqui, um divórcio. Você tá se divorciando, tá sem dormir, tá triste, tá chorando, tá isso, tá aquilo outro, aí tu abre a tua rede social, tá o teu advogado utilizando o teu caso, a tua angústia como um exemplo para ficar ali falando e não sei o que, e outras pessoas opinando e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo aí de como utilizar as redes sociais, né? O advogado, como utilizar as redes sociais. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, né, para prestar informações, um papel educativo, um papel de esclarecer dúvidas através da rede social, mas a gente tem que ter um equilíbrio ali e um bom senso em saber o que é que vai ser bom de utilizar e o que é que não deve ser utilizado, né? Então, eu acho que é meio por aí. Coisa boa. O senhor bem ressaltou sobre a importância do advogado, né? E temos muitos jovens advogados que estão saindo aí, ou melhor, adentrando no mercado de trabalho, saindo da faculdade. Qual o conselho que o senhor daria aos jovens advogados? A advocacia ela é totalmente diferente na prática. Então, quando você passa ali 5 anos estudando, você está tirando só uma nota excelente, você é um ótimo estudante, tira 9, 10, os professores gostam de você, mas quando você chega na advocacia, você sai da universidade, pega a tua carteirinha, vai para o mercado de trabalho, tudo bem, você pode encontrar muitas pessoas para fazer parceria, mas tudo só depende de você, da sua proatividade. Então, o cliente não vai ligar para você, ele não vai bater na tua porta, ele não sabe que você existe. Então, você, de forma ética, tem que buscar ser conhecido. Então, como que você pode fazer isso? Cara, estude muito e promova conhecimento das pessoas. Então, vá palestrar, vá na rádio, vá na TV. E isso vai fazer com que você seja conhecido pelas pessoas. As pessoas saibam que você é advogado e que você resolve um problema. Segundo, você precisa ter proatividade para poder resolver os problemas. Então, eu vou citar um caso meu aqui. Foi um dos meus primeiros casos quando eu resolvi sair do escritório que eu era contratado, que eu comecei como estagiário. Aí, durante a pandemia, me formei, peguei a OAB, fiquei ali exercendo durante uns 6 meses e vi, bicho, eu vou sair daqui e vou atuar sozinho. Eu consegui um contrato com uma empresa que participava de várias licitações, enfim. E aí ele estava sendo desabilitado de forma injusta de uma licitação e me contratou para eu tentar resolver esse problema dele. Para pelo menos que ele pudesse participar, mesmo que ele não ganhasse ali no preço, mas que ele pudesse participar, né? E foi uma luta gigante, eu sozinho, para poder tentar fazer com que um licitante participasse de uma licitação com 10, 15 gigantes aí da licitação, com grandes bancas, advogando para eles, e eu sozinho, onde ninguém me conhecia, de certa forma, e eu tinha uma semana para conseguir fazer isso, porque a data da concorrência era a modalidade de concorrência, que, para quem sabe, ela é para obras de engenharia, são valores muito altos,
Para quem não sabe, é uma modalidade de licitação que ela acontece presencialmente, abertura de envelopes. Realmente a pessoa envia o envelope para poder dar a proposta e tudo. E ali eu tive que, em uma semana, entrar com um processo em primeira instância, conseguir uma sentença, se a sentença não fosse procedente, conseguir entrar com um recurso para conseguir despachar em segundo grau, para se não fosse procedente, entrasse de novo com outro recurso. Então eu tinha uma semana para isso. Eu passei 3 dias, 3 noites sem dormir, para conseguir resolver esse problema do cliente. Então foi uma coisa assim que eu aprendi ali logo nesse primeiro processo, que depende muito da sua proatividade. Até liguei para um colega na época, que também tem um podcast, o Cleto Carneiro. Sim, grande Cleto. É uma referência no estado de Alagoas. Inclusive, comecei lá. Foi o meu primeiro escritório, foi lá dentro do coworking do Cleto. Coisa boa, coisa boa. Foi o contrato número 1 dele. Aí, então... Grande Cleto. Queremos um bate-papo com o senhor, viu, doutor Cleto? Aí tem história para contar. Aí tem. E ali o Cleto, inclusive, viu a minha angústia. Eu chegava no escritório lá, no meu gabinetezinho, eu chegava, sei lá, 10 horas da manhã e ia até as 3 da manhã. Eu ficava lá. Galeguinho tá ganhando dinheiro aí, né, Galeguinho? Esse bicho não abre a boca não pra conversar. Meu irmão, tem que resolver o problema do cliente, Cleto. E aí eu liguei pra ele na época e fiz: Cleto, rapaz, eu entrei aqui com um recurso esse cliente aqui, né, que tinha que entrar na licitação. Eu entrei com o recurso dele, mas foi distribuído para uma câmara, que antes do nosso tribunal ele só tinha 3 câmaras. Foi criada a 4ª agora, a 4ª Câmara Civil. E foi distribuído para a 4ª Câmara, sendo que não tem desembargador não. Como é que eu faço? Ou seja, o sistema automaticamente fez a distribuição desse meu recurso para uma Câmara que foi recém-criada dentro do tribunal, mas que a nomeação dos desembargadores que iriam compor essa Câmara só ia acontecer uma semana depois. E o meu processo caiu ali. Eu falei: o que é que eu fiz? Ele: Galeguinho, bota o terno e vá pro tribunal. Bem assim, eu pisei, aí fiz bagunça lá. Eu falei: bicho, eu preciso que alguém me atenda. Não é possível que ninguém vai me atender. Eu sou advogado, eu quero ser atendido, eu preciso ser atendido. Tem um cliente que ele precisa de resposta para isso aqui. E aí consegui fazer um pedido de redistribuição para outra Câmara, para que analisasse em caso de urgência, porque aí, nesse caso, né, quando o recurso ele foi distribuído nas vésperas da licitação. A licitação ia acontecer às 9 horas da manhã de uma quinta, e isso eu estava no tribunal na quarta-feira pedindo para analisarem o meu recurso, para saber se às 9 horas da manhã do outro dia o meu cliente ia poder participar ou não. E aí eu estava 3 dias sem dormir já, né? De segunda, terça, quarta sem dormir, aí depois fiquei sem dormir de quarta para quinta. E aí saiu a decisão na quarta-feira, acho que meia-noite. Na meia-noite de quarta para quinta saiu a decisão, eu já mandei pro cliente: ó, acorde cedo que amanhã você pode participar da licitação. Beleza? Beleza. Sendo que aí tem um detalhe. E se o oficial de justiça não chegasse a tempo para intimar o presidente da comissão de licitação? O presidente da comissão ele não tinha ali a obrigação de um dia para o outro saber dessa decisão, né? Ele seria intimado, ele ia ver que ele foi intimado ali, que tinha uma decisão que ele tinha que cumprir aquilo ali, o cara tinha que participar. Mas como era 9 horas da manhã, como é que eu ainda não confiava ali no trabalho, vamos dizer, do oficial, de que ele ia conseguir, de que não ia chegar a tempo, porque tem trânsito, tem diversas coisas, né? Aí eu não consegui dormir de quarta para quinta, 7 horas da manhã estava no tribunal para garantir que o oficial ia sair dali e ir até o lugar entregar a intimação para o presidente da comissão de licitação. E aí me garantiram que ele ia chegar. O que é que eu fiz? Peguei meu cliente, a gente foi junto pro local da licitação, chegamos lá, se a licitação era 9 horas, a gente chegou lá às 8, 7h30, 8 horas, e fiquei aguardando. Na hora que o presidente entrou, eu falei: Lucas, rapaz, tu achou que eu não ia cumprir não a decisão? Foi. Rapaz, eu não sabia que você já sabia, né? Não, já mandaram pra mim no WhatsApp. Eu: tá bom, então por vida eu tô aqui, tô só cumprindo meu papel. Aí ele riu assim, mas eu tô contando essa história aqui só para exemplificar o segundo ponto, que é
Cara, advogado que está entrando agora no mercado de trabalho, ele precisa ser proativo. Então, não ache que o problema vai se resolver sozinho, que o processo vai andar misteriosamente sozinho. Você tem que ligar, você tem que ir, você tem que saber com quem você está falando, as pessoas que atendem ali naquela vara, quem é o oficial de justiça, se você pode entrar em contato com ele, se não pode, e buscar a resolução para o teu cliente. Você não pode ficar parado. E a terceira coisa é... assim, acho que a gente ainda poderia falar mais, mas a terceira coisa aqui, você precisa fazer parcerias. Você tem que ter a humildade de saber, cara, eu não sei tudo sobre o direito. Então, assim, eu sou especialista em direito empresarial. Fiz a minha especialização em São Paulo, no INSPER, que é um dos maiores institutos nessa área do setor privado. Ele é mais para a área de economia, administração, mas a formação de direito lá é muito para a área, para o mercado privado mesmo. E a minha especialização foi feita lá em direito empresarial. E eu tenho a humildade de dizer, poxa, eu não entendo de direito de família. Lucas, mas qual é? Se eu me separar agora, você acha que eu tenho direito a esse bicho? Eu não sei. Eu preciso chamar o meu parceiro, que é responsável por isso, pra gente analisar junto. Ah, Lucas, eu sou casado em comunhão parcial e eu tenho uma empresa junto com a minha esposa. Aí, beleza, eu ainda consigo entrar aí nessa seara. Mas tem determinados casos que eu não posso entrar porque eu não sou especialista. Eu tenho que ter a humildade de dizer, cara, eu não entendo perfeitamente de previdenciário, não entendo perfeitamente de eleitoral, não entendo perfeitamente de criminal, porque eu não faço criminal. Então, eu tenho que ter essa humildade e fazer parcerias, porque através das parcerias a gente consegue crescer, a gente consegue se desenvolver, a gente consegue dar uma solução para o cliente. E você tem que saber também o seguinte, eu vejo isso nas empresas, tá? Tipo, a empresa não me contrata só porque está com um problema de contrato. Então, às vezes o contrato é uma coisa, mas depois surge uma questão tributária, surge uma questão trabalhista, surge uma questão previdenciária, aí a empresa ela não é feita só, né? Então, tem os sócios, são pessoas. Então, aí tem um problema familiar, aí depois o teu sócio tem um problema numa outra empresa que tem com outra pessoa. Então, as coisas vão se espalhando desse jeito, vão se ramificando. E aí, através da parceria, você consegue ter um volume maior de trabalho. É uma forma mais inteligente de você trabalhar. Eu acho que você tendo em mente essas três coisas assim, e também dominando, claro, a técnica jurídica, você dominando aí novas tecnologias, que você precisa de software para poder estar o tempo todo se atualizando. É legal usar ChatGPT? É legal, mas, bicho, nisso não substituir conhecimento nenhum, entendeu? Não vá na onda e não caia em modelo de contrato, não caia na onda de modelo de contrato, não caia na onda de utilizar a ChatGPT para resolver tudo, não resolve. Então você tem um professor até que falava assim, direito são horas, é hora de bunda sentada aí, de conhecimento, quilômetros de conhecimento rodado. Pronto, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem pra onde. E buscar resolver as coisas na prática, é criatividade também. Então mais ou menos por aí. Eu acho que eu poderia dizer. Sobre o ChatGPT, a gente vive hoje no campo tecnológico, né? Na visão do Dr. Lucas, até que ponto a tecnologia ela é benéfica ou maléfica na advocacia? Na advocacia? Eu acho que a tecnologia ela dá pra gente a grande oportunidade de deixar a gente livre para fazer o que a gente faz de melhor. E o que a gente faz de melhor e que a tecnologia não faz é pensar. É ser criativo. A tecnologia e o próprio ChatGPT, se você for estudar sobre o ChatGPT, você vai ver que ele vai aprendendo através dos inputs que você dá no chat, através dos comandos que você dá, o prompt, que é a forma de pergunta que você faz.
ele vai montando como se fosse um HDzinho novo com aquele conhecimento que ele vai recebendo. Cada conhecimento que ele vai recebendo, você vai corrigindo o chat GPT até chegar na resposta que você quer. E ele é muito bom em criar respostas coerentes. Veja, são coerentes, não necessariamente verídicas. Não necessariamente é verdade. Então ele vai montar uma estrutura muito boa para contar, às vezes, uma mentira. Então, vai ter gente que vai pegar, vai jogar no chat GPT, chat, o que é isso aqui, não sei o que, vai pegar, vai copiar, vai colar em outra coisa e não vai dar certo. Porque ele vai inventar data, vai inventar nome, vai inventar número de processo. Eu já fiz esse teste. Se você quiser pesquisar jurisprudência e pesquisar lá, chat GPT, eu preciso que você pesquise no Tribunal Regional Federal da 5ª Região a respeito de execução fiscal, esse tema aqui. Ele vai dar números de processos que não existem. Então você tem que pegar e tem que conferir a veracidade daquela informação. Apesar de que ele cria uma estrutura perfeita que parece ser verdade, mas não necessariamente é. Então, eu acho que a tecnologia ela deve ser utilizada para poupar tempo. Então, se você pode utilizar o chat, por exemplo, para criar modelos de apresentação, para você criar estruturas de apresentação, para você criar, para analisar de forma rápida e superficial determinadas coisas. Então, sai uma decisão, eu não estou com tempo agora para ler uma decisão de 70 páginas. Chat, resuma aqui para mim os principais pontos, o que é benéfico, o que não é benéfico para o meu cliente, identifique isso, Então você dá os comandos corretos para poder extrair o melhor da tecnologia e poupar teu tempo. Então o advogado ele pode se beneficiar disso daí. Agora, é aquela coisa, se você é um profissional que faz um trabalho de copiou-colou, cara, você está sendo um robô. E se você faz um trabalho de robô, o robô vai substituir você. Isso é um fato. Então, não adianta você querer utilizar a tecnologia de uma forma que o seu trabalho é desnecessário. Se você não sabe fazer uma pergunta para um software, para uma tecnologia da forma correta, cara, é você que não está sabendo utilizar, é você que está errado. É você que está errado, não é a tecnologia. Então, eu acho que é mais por aí. Eu acho que a tecnologia ela é benéfica para a gente utilizar e extrair o máximo dela para ajudar a gente a pensar soluções criativas. Então, quem vai dar esse tom da realidade é a gente. Entendeu? Cada caso é um caso. Então, se você não souber como perguntar, também não tem como saber responder, né? Coisa boa. Pessoal, estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Meu muito obrigado a você que já é inscrito. Meu muito obrigado a você que já tem compartilhado. Meu muito obrigado a você que é nosso patrocinador. Se não fosse você, a gente não conseguiria ter chegado até aqui. Meu muito obrigado a você que tem apoiado esse projeto. A cada convidado que tem vindo aqui, o meu muito obrigado, né? A você que ainda há de vir, eu quero já lhe agradecer antecipadamente. Hoje estamos aqui com o Dr. Lucas, né? Um bate-papo agradabilíssimo, né? Que nem diz o Dr. Tutimés Airan. O homem é um gênio. O homem bate-papo muito bom, muito produtivo. Grande desembargador do Estado de Alagoas. Dr. Tutimés, tá me devendo outra visita, viu? Outro bate-papo 2. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Lucas. Ao próximo do final de cada episódio, a gente faz um bate-volta. E eu queria fazer esse bate-volta com o senhor, um time. Um time. Nossa. Não tem como fugir, né? Grande asa, uma cor. Uma cor preto. Por quê? Rapaz, não sei, eu gosto. Ou branco ou preto. Asa. Coisa boa. O senhor falou que toca, né? Uma música que marcou. Rapaz, essa é difícil. Eu gosto muito. Mas eu gosto muito de uma música chamada Deusa do Amor. Canta nem um trechinho, né? Não, de jeito nenhum. O lugar. Lugar Arapiraca. Aê, coisa boa. Indo para o centenário da nossa grande Arapiraca, né? Parabenizar aí a Prefeitura de Arapiraca pelo empenho e desempenho que tem feito na nossa cidade, né? Agradecer a Secretaria de Esportes, né?
centenário de Arapiraca. Me sinto feliz e lisonjeado em fazer parte também dessa cidade, né? Cidade estrela, né? Do nosso Agreste. Radiosa. É, coisa boa. Doutor Lucas, se o senhor tivesse uma frase para rodar o mundo afora em um outdoor, que frase seria essa? Rapaz, não tava esperando essa pergunta. Eita, rapaz. Você me pegou desprevenido agora. Mas eu acho que... Eu gosto de falar muito como meu pai, assim, de... A única coisa que transforma de verdade a realidade da pessoa é a educação. Então, estude que não tem como ninguém tirar isso de você, né? Então, eu acho que seria a única frase que eu posso deixar, assim, para marcar aqui as pessoas, acho que seria isso aqui, estudar. Coisa boa. Um livro? Um livro, puxa, são tantos que eu gosto, mas é o Processo de Kafka, eu gosto muito. O processo Crime e Castigo também, é bom. Boa. Dostoiévski, eu gosto. Dostoiévski, coisa boa. Coisa boa. Doutor Lucas, considerações finais. Considerações finais. Rapaz, eu quero, na verdade, só agradecer aqui a você, Claudísio, o espaço. Agradecer o convite, agradecer a indicação feita pelo amigo Josa, agradecer tantas pessoas maravilhosas, né, que fazem esse podcast aqui e parabenizar todos vocês. É bom saber que aqui na Terra tem pessoas boas, bons profissionais que se preocupam com o desenvolvimento da nossa população de diversas formas, porque isso aqui que você faz, Claudísio, disseminar conhecimento, disseminar histórias, disseminar experiências. Muita gente é inspirada através do teu podcast, e isso é muito legal, é bom você saber disso. Tem vários episódios aqui, vários cortes rodando na internet, então é bom você saber o poder que você tem aqui dentro, no poder no bom sentido, né? De poder transformar a vida das pessoas. E quero, na verdade, lhe parabenizar todo mundo que faz esse podcast aqui, os meninos que estão na produção, o pessoal que está aí junto, e mandar um abraço aqui para mandar um abraço para todos os colegas, né, que me abraçaram no Asa, todos os amigos aqui de Arapiraca, Rogério, Michael, mandar um abraço pro meu pai, aproveitar aqui, né? que é uma pessoa assim que admiro bastante. Não sou suspeito para falar, mas admiro muito. Admiro muito, me inspiro. Mandar um beijo para minha mãe. Não poderia deixar de mandar, né? E, claro, um beijo aqui para minha amada também. Né? Coisa boa. Eu queria que o senhor mandasse um abraço em especial e me respondesse essa pergunta. Para o senhor, o que representa o prefeito Luciano Barbosa na sua vida? Representa tudo. É tudo. Cara, é inspiração, é disciplina, é trabalho, é vontade, é tudo. É tudo. Meu pai, assim, ela é uma figura que me inspira a ter disciplina todo santo dia. Então, eu sei que já está no finalzinho aqui, mas, poxa, a disciplina que eu aprendi nos esportes, no jiu-jitsu, pratico jiu-jitsu há 10 anos e a disciplina é você saber lidar com pressão, a você saber que você não vai agradar todo mundo, é você saber que, mesmo que você não agrade todo mundo, você tem que receber todo mundo muito bem. Então, ainda que você queira dar um não, que você tenha que dar um não, você tem que dar com carinho. Isso daí, você se doar para tudo aquilo que você fizer. Então, eu acho que disciplina, determinação, força, acho que esse é Luciano Barbosa. Coisa boa. O senhor falou do jiu-jitsu, o senhor é que faixa no jiu-jitsu? Roxa. Roxa? Quantos anos você pratica? Rapaz, 10 anos, mas assim, parando. O jiu-jitsu é uma luta de chão ou... Luta de chão. Começa em pé, mas se desenvolve no chão, diferente do judô. Né? O judô, a gente trabalha muito com quedas. Tem finalização outra, assim, mas ela é mais secundária. O que se trabalha mais é a queda. E o jiu-jitsu é uma luta que se desenvolve no chão até a finalização. Então a gente tem lutas de 4 minutos, de 5 minutos, 6 minutos, até 10 minutos na faixa preta. Então é onde a gente trabalha aquelas finalizações. Mata-leão, armlock, chave de braço, chave de pé, chave de perna, chave de joelho, chave de panturrilha, chave de bíceps, e por aí vai. As mais diversas
Já tem 10 anos aí e eu acho fantástico. É uma arte assim que se renova todo dia. Tem gente inventando coisa nova ali todo dia. E pra mim é até engraçado que já me questionam, rapaz, Lucas, qual é o lugar que você prefere estar, bicho? No tatame. Por quê? Porque ali todo mundo é igual, bicho. Ninguém quer saber se eu sou filho de fulano, irmão de fulano, se eu sou advogado, se eu sou juiz. Ali a gente troca um pau danado com o juiz, com um amigo que é defensor, que é promotor, que é não sei o quê. Mas é isso, o melhor amigo, seu melhor amigo no tatame quer arrancar a sua cabeça. Quero Aí você aprende. Vou dar aqui um abraço para o grande doutor Rosmar Rodrigues Alencar, juiz federal, que é um karateca aí. E foi meu professor também na faculdade. Foi? Ah, coisa boa. É o karateca. De vez em quando eu fico assistindo os vídeos dele lá, meu irmão. É cada pau, meu. Coisa boa. Mas a disciplina do esporte, e aqui já mencionar a Secretaria de Esporte, né? A disciplina do esporte, ela é muito válida, né? A educação no esporte, né? A hierarquia, aprender a ouvir, né? É muito válido. Você aprender a ouvir, aprender hierarquia, você tem que aprender a chegar e a sair. Então, você entra no tatame, você cumprimenta todo mundo. Você cumprimenta o tatame, cumprimenta primeiro o professor e vai cumprimentando os outros colegas por ordem de faixa. Então, você aprender a ter respeito, aprender a tratar com humildade, a tratar com urbanidade, o teu amigo ali. Então, não tá falando palavras de baixo calão dentro do tatame. Você, quando você entra no CT, quando você sobe no tatame, você esquece todos os seus problemas. Bicho, teu problema tá da porta para fora. Tá do tatame lá para fora. Aqui dentro do tatame é só jiu-jitsu. É só respeito, alegria aqui, a gente vai trocar porrada e depois vai estar rindo e vai estar... E é desse jeito mesmo. O seu melhor amigo ali quer arrancar a sua cabeça, às vezes vai dar um estalo assim, que fala, mas depois tá rindo de novo. Mas é desse jeito e é muito desafiador. Então você aprender a lidar com pressão. Para quem é ansioso, isso é muito bom. E para quem é calmo demais também é bom, que você aprenda a ter um pouquinho mais de agressividade ali, que é necessário às vezes para o dia a dia, para algumas coisas, né? Então o esporte transforma vidas, de verdade. Tem diversos projetos sociais, inclusive com jiu-jitsu, lá em Maceió, aqui em Arapiraca, eu acho que tem também. Mandar até um abraço aqui para o meu professor de jiu-jitsu em Maceió, Gustavo Mendes, e um abraço para o meu professor aqui, Paulo Emir, lá em Maceió, da Kimura, e aqui na ZR Team, do Paulo Emir, que já fiz alguns treinos com ele, um cara muito gente boa, indico lá também, para quem quiser começar a praticar. Coisa boa, coisa boa. Tá aí a caneca do DDI. Obrigado. Viu? Obrigado. É o mínimo do mínimo que nós presenteamos nessa noite, que faça bom proveito. Meu muito obrigado. Deus, senhor, aqui eleve muito o nível do DDI Podcast, mediante tantas ocupações, o senhor deixar um pouquinho do seu tempo para vir aqui, muito me alegra. Eu que agradeço aqui. Realmente, muito obrigado pelo espaço e parabéns. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, meu muito obrigado, né? Se inscreva, compartilhe, comente, né? DDI Podcast precisa de vocês. O slogan foram vocês que escolheram, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, né? Está no DDI Podcast. Um podcast diferente, divertido e inteligente. Agradecer a Estudos Kcast por essa parceria, por essa oportunidade, abrir esse espaço de nós estarmos aqui. E eu quero aqui agradecer a todos que fazem parte desse projeto, direto ou indiretamente. Meu muito obrigado, doutor. Papai do Céu continue te abençoando. Muito obrigado a você, que é nosso patrocinador, parceiro, colaborador. E é isso. Valeu!